Obrigada, senador Jorge Viana. Cumprimentar os senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. O debate está em curso lá na Comissão de Constituição e Justiça e, rapidamente, senador Jorge Viana, eu disse agora há pouco à secretária Flávia Piovesan, que é a secretária nacional de Direitos Humanos, né, do governo federal, ela, inclusive, que teve uma posição lá muito clara, firme, portanto, contrária à redução da maioridade da idade penal, por entender que esse não é o caminho, nem muito menos a solução para o problema da violência que afeta a juventude, e mais ainda a juventude negra, a juventude pobre da periferia. Portanto, a posição dela foi muito clara, no sentido, inclusive, de reconhecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao contrário do que dizem alguns, não é um instrumento de impunidade, muito pelo contrário, é uma legislação moderna, é uma legislação que trata da ressocialização, da reeducação para os jovens infratores, seja através, inclusive, da liberdade assistida, seja também através do próprio internamento. Ou seja, lá o que, mais uma vez, foi elencado é que o que os jovens mais precisam são de oportunidades e, para tanto, mais investimentos nas políticas sociais. E eu fiz uma consideração à doutora Flávia, dizendo que era muito importante, mais do que importante, necessário, que ela leve esse debate para dentro do governo do qual ela faz parte hoje. Porque, ao mesmo tempo que ela tem essa posição, que nós julgamos louvável, de ser contrária à redução da maioridade da idade penal, entretanto, a PEC que nós estamos discutindo na CCJ, a pensar da outras PECs que propõem equivocadamente a redução da maioridade da idade penal como forma de resolver o problema da violência da juventude, é de autoria nada mais, nada menos do que do líder do governo, o senador Aloysio Nunes, que tem como relator o senador Ricardo Ferraz, também integrante da base governista. Não só isso, também fiz lá uma consideração, um apelo à doutora Flávia, para que leve para dentro do governo um debate fundamental, que é a PEC 241, que é um atentado, né, contra o presente e o futuro da juventude brasileira, pelo quanto essa PEC traz de reduzir drasticamente recursos para as áreas sociais, para a educação, para a saúde e para a assistência social. Me refiro à proposta de emenda à Constituição, que já está tramitando nessa casa, que quer congelar por um prazo de 10, 20 anos os recursos para as áreas sociais e todo aquele debate que nós temos feito. Essa regra Temer-Meirelles, se ela for exatamente adotada, ela vai viabilizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, ela vai desmontar o SUS, ela vai afetar todas as políticas na área da assistência social e etc. Então, senhor presidente, para sermos coerentes, né, ou seja, sermos contrários à redução da maioridade da idade penal, para a gente ser coerente com esse discurso, é necessário que esse governo, né, mostre sua cara. Primeiro, repito, né, que essa PEC aqui que propõe a redução da maioridade da idade penal de autoria do líder do governo, que ela possa ter outro destino. O destino dela é o arquivamento. E depois, medidas como essa, PEC 241, né, pelo quanto impactará nas políticas sociais, no que diz respeito à redução drástica de recursos. Porque a maioria do Brasil sabe que resolver o problema da violência que afeta a juventude não é o encarceramento. Pelo contrário, essas prisões, infelizmente, elas
se apresentam cada vez mais como escolas do crime. E os adolescentes e a juventude não precisam de escolas do crime, elas precisam de escolas que formem para a cidadania. E, para tanto, o Plano Nacional de Educação é fundamental, é decisivo. Senhor presidente, quero aqui também rapidamente agora fazer um registro acerca da sessão de terça-feira nesse plenário, quando, na verdade, o que assistimos aqui, senador Jorge Viana, foi um jogo de cartas marcadas, né? Um espetáculo de cartas marcadas, né? Nós já sabíamos que o governo interino, conspirador do senhor Michel Temer, já teria quórum suficiente para aprovar o relatório do senador Anastasia. Mas quero aqui lamentar, né, essa decisão aqui do Congresso Nacional, portanto, de aprovar o parecer do senador Anastasia e de tornar ré a presidenta da República. Lamentar porque eu acho que o Senado Federal, por maioria, ao aprovar o relatório do senador Anastasia, deferiu uma punhalada no coração da nossa Constituição cidadã, né? Fechando os olhos para a vontade expressiva da maioria da população brasileira, que lá em 1993, senador Jorge Viana, portanto, há mais de 20 anos, decidiu pelo presidencialismo e não pelo parlamentarismo. Quero aqui também lembrar as palavras do doutor José Eduardo Cardoso, né, quando ele, em mais uma brilhante defesa que ele fez aqui da presidenta Dilma, contra o parecer do senador Anastasia, ele lembrava que, assim como a Constituição americana só prevê o afastamento do presidente da República no caso de crimes gravíssimos, o que, como ficou fartamente demonstrado aqui, em quase 3 meses de reuniões e oitivas, né, ficou fartamente comprovado, demonstrado que não ocorreu, porque, de fato, até hoje se procura qual foi o crime que a presidenta da República cometeu a ponto de ter o amparo constitucional que a torne ré. Ficou comprovado que não houve crime de responsabilidade, porque pedalada, decreto, suplementação orçamentária, isso já foi fartamente aqui refletido, que são instrumentos de gestão orçamentária utilizados por todos os gestores no passado e no presente, e mais, tanto a pedalada, as chamadas operações contábeis, como a edição de decretos suplementares, que foram adequações orçamentárias, para garantir, inclusive, a continuidade de programas sociais importantíssimos na área da educação, na área da saúde, na área da agricultura. Tudo isso foi feito em conformidade com a lei, né? Em conformidade com a lei. Quero aqui mais uma vez dizer, senador Jorge Viana, que não somos só nós que estamos dizendo isso, que o impeachment da presidenta Dilma é fraudulento, porque ele não se sustenta do ponto de vista jurídico. Não é só o advogado José Eduardo Cardoso, é o Ministério Público. É bom lembrar o parecer do Ministério Público, parecer recentemente divulgado, que pediu pelo arquivamento da matéria. É a opinião pública internacional, é a própria perícia do Senado também, e quero ainda aqui acrescentar que são amplos setores da população inconformados, né, com esse processo, que continuam se mobilizando nas ruas, fazendo ocupações, manifestações, ou seja, amplos setores da população que continuam na trincheira em defesa da democracia, portanto, reagindo contra o ataque à soberania popular, contra a Constituição e ao Estado Democrático de Direito, que é o processo de impeachment em curso contra
a presidenta Dilma. Quero ainda aqui acrescentar, senador Jorge Viana, que na nossa Constituição, como temos insistido, não é possível afastar uma presidenta legitimamente eleita ou um presidente legitimamente eleito por uma decisão apenas política. Não existe o voto de desconfiança, como já foi muito citado, inclusive pelo advogado José Eduardo Cardoso. Quem julga porque não gostou do governo é o povo. Aonde? Nas urnas. O julgamento aqui é feito por nós, políticos, é claro, mas tendo que se respeitar os requisitos jurídicos. E esses requisitos jurídicos não se limitam apenas ao respeito ao rito. Mesmo que os procedimentos, do ponto de vista processual, estejam sendo observados, temos que observar se houve crime ou não, e se esse crime foi comprovado ou não. Caso contrário, não seria necessário um processo. Bastaria, portanto, este plenário votar pelo afastamento do presidente e pronto. O trabalho da comissão de impeachment, que deveria recolher provas para aprovar o afastamento, não conseguiu aprovar, não conseguiu comprovar a existência de crime, porque tentam condenar a presidenta em razão de o governo realizar operações contábeis e adequações orçamentárias, como já mencionei, para garantir a continuidade de programas sociais e subvenções a agricultores, práticas rotineiras de governadores e outros presidentes da República, inclusive apoiadas, por esse Congresso. Por isso, senhor presidente, que quero aqui destacar o quanto foi apropriada a afirmação do doutor José Eduardo Cardoso de que o relatório do senador Anastasia mais parecia uma peça de acusação. Por isso, ao aprovar este relatório, esta casa se equipara a um tribunal da Santa Inquisição. Quero ainda aqui ressaltar, senador Jorge Viana, que sem fatos jurídicos, sem fundamentação jurídica, esse processo de impeachment não tem outro nome. É fraude, é farsa, é golpe. E quero aqui dizer também que o golpe, é claro, não se dá apenas quando há armas nas mãos e tanques nas ruas. O golpe acontece também, como estamos vivenciando neste processo, pois, apesar de ser um instrumento previsto na Constituição, como não há a comprovação do mérito, fere a Constituição, portanto, atenta contra a democracia e é um golpe também. Eu volto a dizer, o golpe não se dá só através de tanque, de arma, de avião. Não. O golpe se dá quando se rasga a Constituição, quando se fere a Constituição. O golpe se dá quando, em que pese o rito aqui ser respeitado, até porque ele é constitucional, na medida em que a própria Constituição prevê o instrumento do impeachment, mas essa mesma Constituição também diz claramente, que para que o impeachment possa ser consolidado, tem que haver comprovação de crime de responsabilidade. Então, na medida em que não há comprovação de crime de responsabilidade, é golpe. É golpe, não adianta. Podem ficar incomodados, mas é golpe. E quem adere ao golpe tem que assumir a responsabilidade de suas escolhas perante a história. É golpista. Bom, eu quero aqui dizer, senhor presidente, que não adianta tentar passar para a população a errônea ideia de que o fato de este julgamento estar sendo presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, conforme o rito constitucional estabelecido, isso confere legitimidade ao processo. Não confere, porque é necessário respeitar o rito, mas é muito importante, ou mais importante, ou essencial, haver a comprovação de crime de responsabilidade por parte da presidenta da República, o que ficou fartamente aqui comprovado que não aconteceu. A despeito de seguir um rito constitucional,
O texto do relatório do senador Antônio Anastasia, como ressaltei na sessão da pronúncia, inverte fatos em busca de um mérito que não pôde e não pode ser comprovado. E isso, volto a dizer mais uma vez, é fraude. Nós vamos continuar repetindo incansavelmente esta denúncia. Nesse sentido, o fato de muitos dos parlamentares que votaram pelo afastamento da presidenta da República na terça-feira terem declinado do seu direito de explicitar seu voto em um momento tão grave e tão importante da nossa história é significativo, porque, de um lado, só para concluir, senador Georgiano, de um lado, traduz o desconforto desses parlamentares, porque sabem que estão colocando a sua digital em um processo ilegítimo, mas, por outro lado, senhor presidente, quero aqui também dizer que a atitude dos parlamentares, de muitos deles, que aqui declinaram, repito, do direito de falar quando da sessão da pronúncia, faz parte de atender aos interesses da estratégia do governo interino, que quer a todo custo abreviar o calendário e consolidar o golpe. Por quê? Porque ele tem pressa, porque ele tem medo. Eles têm muita pressa porque sabem que o presidente interino já teve seu nome envolvido em diversas delações. A última foi a do Marcelo, da Odebrecht, quando disse que lá no Palácio do Jaburu, o presidente interino, com o ministro interino biônico, recebendo mais de 10 milhões de reais, doações não ilegais para a campanha do PMDB. O presidente interino tem pressa de consolidar esse golpe, porque também morre de medo de Eduardo Cunha abrir a boca. Eduardo Cunha, réu, respondendo a 10 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, foi afastado da presidência, mas até o presente momento mantém o seu mandato preservado, fruto de um acordão daqueles que têm interesse no golpe. Acordão esse, inclusive, sob as bênçãos do presidente interino biônico Michel Temer. É um escárnio, é uma infâmia quererem arrancar da presidência uma mulher honesta. Enquanto isso, Eduardo Cunha rindo da cara do povo brasileiro. O acordão está tão escancarado que o presidente da Câmara dos Deputados já anunciou. Não, a votação para discutir se Eduardo Cunha vai ser cassado ou não, para decidir se Eduardo Cunha vai ser cassado ou não, vai ficar para setembro, depois que o Senado votar o impeachment da presidenta Dilma. Isso é uma vergonha, senhor presidente, isso é inaceitável, inaceitável. Inaceitável. Volto a dizer mais uma vez, o acordão em curso do consórcio golpista, sob as bênçãos de Michel Temer, para proteger Eduardo Cunha, para tentar salvar o mandato do Eduardo Cunha, réu, respondendo a 10 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o acordão em curso para salvar o mandato dele. Enquanto isso, querem aqui transformar esse Senado num verdadeiro tribunal de inquisição e caçar um mandato popular, um mandato que tem a assinatura de mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras, que, pela via da democracia, participaram do debate em 2014 e foram lá, na urna, fazer a sua escolha, escolheram Dilma Vana Rousseff para presidir o Brasil até 2018. Por isso que quero concluir, senhor presidente, para não abusar mais da generosidade do seu tempo, quero concluir dizendo a Vossa Excelência que, apesar do consórcio golpista estar veiculando pelas páginas da grande imprensa que o impeachment é um fato consumado, quero dizer que isso não é verdade. Nós continuamos lutando incansavelmente para reverter
esse processo. E não só os senadores do PT, do PCdoB, do PDT, dissidências do PMDB, dissidências do PSB. Nós continuamos lutando ao lado daqueles que amam, que prezam a democracia. E, portanto, queremos deixar aqui a nossa mensagem de fé, de esperança, né, de confiança e de luta, que nós resistiremos incansavelmente até o último momento. Até porque a votação para valer mesmo, só vai se dar no finalzinho de agosto. E nós não vamos esmorecer um minuto sequer, no sentido de continuar nossa luta para derrotar o impeachment, pelo que ele tem de fraudulento, de vergonha, pelo que ele tem de infâmia, pelo que ele desrespeita a soberania popular e atenta contra a democracia.